harmonia de João Pedro Teixeira, na cantoria de viola, na embolada de coco, no dançar das ceguinhas, no violão de canhoto, no forrozão de bilio, no chachado de seu babá, no maior São João do mundo e nas muriçocas do Miramar. De Tambaú ao Rio Sanhaúá, minha história é rica, sou moldada em porcelana, sou o espelho do meu povo, eu sou a cultura paraibana. Minha história é rica, sou moldada em porcelana, sou o espelho do meu povo, eu sou a cultura paraibana. Eu tô na festa das neves, da consciência cristã em Campina, na Romaria da Penha, na Cruz da Menina, no pastorio profano, no humor de Zelezinho, nos causos de Gessier, na multiplicidade de Shaolin, no Vale dos Dinossauros, na fonte de Tambiá, no farol de Cabo Branco, na pedra do Ingá, no fole de Abdias, no pífano de Isabé, no trombone de Rabigundes e no sax de Jurandir em Jacaré. Minha história é rica, sou moldada em porcelana, sou o espelho do meu povo, eu sou a cultura paraibana. Minha história é rica, sou moldada em porcelana, sou o espelho do meu povo, eu sou a cultura paraibana. Eu tô na festa das neves, da consciência cristã em Campina, na Romaria da Penha, na Cruz da Menina, no pastorio profano, no humor de Zelezinho, nos causos de Gessier, na multiplicidade de Shaolin, no Vale dos Dinossauros, na fonte de Tambiá, no farol de Cabo Branco, na pedra do Ingá, no fole de Abdias, no pífano de Isabé, no trombone de Rabigundes e no sax de Jurandir em Jacaré. Minha história é rica, sou moldada em porcelana, sou o espelho do meu povo, eu sou a cultura paraibana. Minha história é rica, sou moldada em porcelana, sou o espelho do meu povo, eu sou a cultura paraibana. Vem aí mais uma atração. A seguir, Jornal da Manhã. Produção Célio Martinez e colaboradores. Nota de esclarecimento. O programa a seguir é fruto de uma parceria entre esta emissora e o parceiro apresentador ou idealizador. Assim sendo, a Rádio Morada do Sol e a comunidade Terceiro Milênio se exime de toda e qualquer responsabilidade quanto ao conteúdo nele apresentado, pelo qual responde, nos termos legalmente previstos, o respectivo parceiro, idealizador ou apresentador. 9h14. Jornal da Manhã. Atualidade, compromisso, qualidade, isenção. Notícias analisadas por jornalistas comprometidos com a verdade. Um ouvinte bem informado. Jornal da Manhã. Correspondentes, flashes da redação, entrevistas e reportagens. A notícia levada a sério. Apresentação Célio Martinez. Jornal da Manhã. A democratização do acesso à informação, a liberdade de expressão e de opinião, qualidade e ética do jornalismo, a informação de primeira. Jornal da Manhã. Agora, na Rádio Morada do Sol FM. Olá, ouvintes, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2020. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal da Manhã, a informação de primeira. Os destaques do programa.
A Aedes aegypti, primeiro levantamento rápido de 2020, coloca Patos em estado de alerta com relação à proliferação do mosquito transmissor. Fórum das entidades das Polícias Civil e Militar da Paraíba realiza a Assembleia Geral Estadual Unificada amanhã, em João Pessoa. O cabo PM Silvano Moraes, que é presidente da ONG Abolição Militar, vai participar desse evento que vai discutir, entre outros pontos, o comparativo salarial dos 9 estados do Nordeste, que coloca a Paraíba com o pior salário da região. E ele vai estar ao vivo aqui conosco falando sobre isso. 85 municípios da Paraíba continuam sob alerta de perigo potencial por conta das chuvas. O aviso foi emitido na manhã de ontem. Quanto custa o voto de um conselheiro do Tribunal de Contas da Paraíba? Delação diz que a subordinação, né, o suborno, melhor dizendo, de Arthur Cunha Lima custou R$200 mil para aprovar a conta do ex-governador Ricardo Coutinho. O Cidadania é o PSB em pele de cordeiro. Essa declaração foi feita ontem pelo deputado Valber Virgulino sobre a filiação de João Azevedo ao Cidadania. Essas e outras informações você confere agora no Jornal da Manhã, que está começando. Jornal da Manhã. A notícia de primeira. Oferecimento. O Jornal da Manhã tem o apoio cultural do CETEC, Sapiência, Colégio de Curso, Educação Infantil, Pré-Escolar 1 e 2, Fundamental 1 e 2 e Projeto Bilíngue, com parceria, né, com a Ultra English School. As aulas começam hoje para o pessoal, né, da educação infantil. Fundamental 2, amanhã, quarta-feira, dia 5, o CETEC Sapiência fica na Rua do Prado, antigo Sebrae, telefone 3421-1669. PAF Master, seu plano funerário que dá descontos em consultas médicas, exames laboratoriais, fica na Rua do Prado 144, Centro, também com escritório na Rua Manuel Mota, no bairro do Monte Castelo, recebendo pagamentos de planos e demandas de serviços. Hiperqueiroz, com promoções diárias para você economizar. Hoje tem whisky Black White, litro, R$ 41,88. Cerveja Itaipava, lata, R$ 1,89. Cerveja Petra, lata, R$ 2,48. Refrigerante Guaraná ou Pepsi, 2 litros, R$ 5,98. E o queijo mussarela, Palac ou Natville, quilo, R$ 21,88. Vai esperando o quê? Hiperqueiroz, menor preço aqui. Irineu Joffre, entre as pontes de acesso ao bairro do Jatobá. Hospital e Policlínica São Francisco, equipe médica especializada, atendimento personalizado, eficiência em tudo que faz. Tem o mais completo centro cirúrgico de Patos e região. Na Peregrino Filho, 199 Centro, telefone 3421-3454. Sol Telecom, sua internet fibra ótica em Patos. A internet que não lhe dá dor de cabeça. Ligue 3421-3194. Colégio Cristo Rei, lugar de fé, amor e conhecimento, a escola que conecta seu filho com o futuro. E a Motoca, peças e acessórios para motos e equipamentos de segurança para você, motociclista. Ali, na Rua Felizardo Leite, o número agora é 40. Telefone 3422-2144. Eu disse a Motoca. Nove e 20. Eu vou iniciar o programa de hoje fazendo um apelo, né, dos moradores lá do entorno ali do ginásio de esportes O Rivaldão. Destaques locais.
Pois é, a situação dos moradores ali do entorno do ginásio de esportes do Rivaldão, né, vem se agravando muito nos últimos dias, desde que a empresa que iniciou a reforma o serviço de reforma e ampliação, né, simplesmente abandonou as obras, né, e ficou lá a situação pior do que estava antes, né? Antes a gente tinha um ginásio de esportes, né, com problemas, né, com questão de infiltração, né, telhado quebrado, mas a gente ainda tinha iluminação, né, tinha também atividades constantes, diárias, até noturnas, né, eventos, ou seja, o espaço tinha alguma utilidade, mesmo, né, em condições, né, precárias, né, os banheiros com dificuldade de funcionamento, né, enfim, realmente uma situação muito complicada do ginásio de esportes do Rivaldão e, lamentavelmente, como garante a lei de Murphy, nada é tão ruim que não possa piorar. E foi o caso do ginásio de esportes do Rivaldão. Os moradores sofrem com completa escuridão, porque todas as lâmpadas externas foram tiradas, né? A empresa, quando iniciou as obras, cuidou de tirar uma quadra que era utilizada pelas crianças no final da tarde para brincar. O calçamento, né, foi totalmente tirado ali do entorno, dos arredores do ginásio, e hoje, com as chuvas, viraram um local de lama, muita lama. Então, a situação se agravou de uma maneira, né, lamentável, e, ao que tudo indica, não há nenhuma previsão de mudança desse quadro caótico, triste, principalmente para os moradores do entorno, que sofrem agora com o aumento da criminalidade ali no entorno. Os bandidos, para os bandidos, essa reforma do Rivaldão foi uma mão na roda. Eles estão utilizando as áreas, né, principalmente uma casa que tem nos fundos do Rivaldão, que não mora ninguém. A casa foi construída na época do prefeito Rivaldo Medeiros, que era destinada justamente para o caseiro, né, cuidar ali. Então, não tem mais ninguém morando, o local funciona como ponto de drogas. Todo mundo sabe disso, inclusive a polícia. Mas, infelizmente, conversando com alguns militares, eles não vão estar o dia inteiro na casa esperando que os traficantes, né, cheguem para poder vender as drogas. No final de tarde, início de noite, o fluxo de consumidores, né, e são consumidores de classe média alta, né, que frequentam o local, param seus veículos, pegam a droga, né, é uma coisa assim flagrante, né. Infelizmente, a polícia não pode ficar lá vigiando essa casa, a solução seria derrubar totalmente, né, até porque não se aproveita mais absolutamente nada. Mas aí a empresa que foi fazer a obra derrubou tudo no Rivaldão, que servia à comunidade. Mas a casa que serve aos bandidos, infelizmente, continua de pé, continua servindo de abrigo para a bandidagem, o que é lamentável. Agora, a situação maior que os moradores pedem ali do entorno, inclusive me contactaram hoje pela manhã pedindo para a gente fazer esse apelo, um apelo direcionado à Secretaria de de Serviços Públicos. Eu sei que é enxugar gelo, porque se a secretaria for lá, fizer uma limpeza, né, tirar todo aquele entulho que os carroceiros botam, no dia seguinte eles começam a fazer isso novamente, porque infelizmente não tem. É uma questão de educação, né, passa por uma questão de educação, e carroceiro em Patos não tem educação, essa que é a verdade, são porcalhões, onde chega, colocam, despejam seus entulhos, poda de árvores, fazem isso à luz do dia, e ai do morador que olhar, que ficar observando, ele pergunta logo o que é que você está vendo. É uma coisa assim, assintosa o que acontece ali por trás do Rivaldão. A sociedade, infelizmente, está refém dos carroceiros, e a situação agora chegou a tal ponto que, infelizmente, está dificultando o tráfico, né? As pessoas que procuram, que vão para suas residências, que saem daqueles locais para trabalhar, para o centro, ou do centro para lá, estão com dificuldade de ter acesso às suas casas, né? Daqui a pouco vai ficar igual às estradas vicinais, né, que cortam a zona rural do município, que alguns moradores não têm mais nem como ir para casa, porque os caçambeiros jogam entulho no meio das estradas, e aí ninguém pode mais nem sequer ir para casa, porque não tem por onde passar. E se fizer uma nova estrada, eles vão lá e interditam, colocando com entulho. Está assim, um Deus nos acuda, e ninguém, as autoridades não tomam, infelizmente, nenhuma providência com relação aos caçambeiros, né? Estou me referindo a isso. Com relação ao apelo dos moradores,
A gente sabe que a secretaria, sempre que é acionada, vez por outra, vai lá, tira todo o entulho, a polda, né? A metralha que os carroceiros colocam, deixa tudo limpinho, mas aí no dia seguinte começa de novo, né? E ninguém pode fazer nada, porque não pode botar um vigilante, né? Carroceiro, infelizmente, não responde por isso, né? Mesmo que acionado, é uma questão social, dizem que é uma questão social, e essa questão vai se piorando, né? Ficando pior a cada dia. Lá também tem algumas algarobas, né? Que com as chuvas, elas acabaram cedendo e caindo no meio da estrada. Então está uma situação que ninguém consegue trafegar direito. As pessoas que precisam passar a pé no local estão com medo porque os bandidos sabem, né, que ali é um ótimo cheiro do queijo para fazer o cidadão de bem de refém. As mulheres evitam passar pelo local e se passar com o celular, fica sem o aparelho, porque eles fazem isso à luz do dia. Infelizmente, quando a polícia é acionada, chega no local, eles fogem por umas rotas de fuga que já foram estabelecidas, né, pré-estabelecidas, pré-traçadas pelos bandidos ali no Rio Espinharas. Ninguém sabe por onde eles fogem, só eles conhecem os locais. Para eles é excelente essa rota de fuga. Enquanto isso, a sociedade está refém. Mas a gente nunca achava que a lei de Murphy fosse ser aplicada no caso lá do Rivaldão, que nada é tão ruim que não possa piorar. Está pior, a tendência é piorar ainda mais. E esse apelo que a gente faz aqui em nome dos moradores do entorno do ginásio de esportes do Rivaldão é melhoria com relação ao acesso, porque com as chuvas realmente o local está difícil. O calçamento que foi construído na época, né, naquela via principal que dá acesso aos fundos do ginásio Rivaldão, né, os carroceiros chegam durante o dia, arrancam as pedras, né, carregam, faz uma carga da carroça de burro de pedra de paralelepípedo à luz do dia, né, furtando os paralelepípedos. Ninguém faz nada, ninguém pode fazer nada. Está lá a situação complicada, né? Tem dificuldade do acesso porque tem muita pedra solta. Em alguns locais já não tem mais nem pedra, já está na terra mesmo, tem um buraco. Com a chuva vem a questão da lama, aí vem o carroceiro, joga um entulho, joga a poda de árvore e a situação é de caos. Isso mesmo, caos. Quem tem que se deslocar para aquelas residências cujos únicos acessos, ou é aquele acesso improvisado que tem de frente ao Rivaldão, ou o acesso normal, que é o de vir por trás do Rivaldão, vai pelo São Sebastião, ali pela Lava Jato de Boleiro, mas aí daqui a pouco ele não vai mais poder passar, porque o calçamento todo está sendo ocupado pelos carroceiros que estão usando o calçamento, para jogar metralha e polda. Eu vou te dizer uma coisa, essa questão dos carroceiros aqui na cidade de Patos, daqui a pouco a sociedade vai olhar para essa categoria como verdadeiros inimigos, porque o que esse pessoal faz para atrapalhar a vida das pessoas não é brincadeira, né? Uma atividade tão importante, numa categoria que tem um papel tão importante para a sociedade, ainda nos anos, né, no século XXI ou no século XX, nós ainda precisamos de carroceiros, pelo menos aqui em Patos, tem lá dado sua contribuição à sociedade, mas aí o que a gente observa é que a grande maioria, né, é formada por pessoas que não respeitam ninguém, né? A gente vê muito bandido, isso mesmo, a palavra é essa, bandido se travestindo de carroceiro, que na verdade eles passam o dia circulando, aproveitam o animal e a carroça para furtar material de construção em residências que estão sendo construídas principalmente distante dos centros. Enfim, é preciso que a polícia, é preciso que as autoridades comecem urgentemente a fazer um trabalho para diminuir, minimizar o impacto que essa categoria está provocando à sociedade patuense, principalmente, né, ali nos terrenos baldios, né, e também em alguns pontos mais distantes do centro, como é o caso lá dessa via de acesso ao ginásio de esportes do Rivaldão, que não tem muita moradia, então os carroceiros fazem farra, despejando lá entulho, né, poda de árvores, enfim. Então fica aí o apelo dos moradores para o secretário de Infraestrutura de Serviços Públicos, me parece que é o Juraci, né, porque tem outro setor que especificamente cuida de galerias, que é o de Erasmo, e que não é o caso. O caso lá é fazer uma limpeza, tentar também a Secretaria de Infraestrutura consertar o calçamento, que tem muito buraco lá, muita pedra solta.
as pessoas que moram no entorno, que se deslocam do centro para casa à noite, desenvolvem alta velocidade com medo justamente de assaltos, e esses paralelepípedos já, inclusive, provocaram muito prejuízos nos veículos, porque realmente é uma coisa complicada. Então, vai lá, faz um levantamento, está feito o registro, eu vou acompanhar, estou fazendo aqui o apelo de público, mas eu vou tentar contactar diretamente com o pessoal da infraestrutura para ver se dá uma passadinha lá, melhorar, ver o que a gente pode fazer. Os moradores, claro, também podem colaborar, não jogando lixo, porque tem, infelizmente, os moradores lá que jogam lixo nessa área também, né? Não são apenas os carroceiros, é uma coisa assim lamentável. Inclusive, as residências ali por trás, tem um ponto lá que fica próximo de minha casa, que está virando um lixão. O lixo passa na terça-feira, os moradores começam a colocar lixo lá no domingo. É uma coisa assim absurda, né? A falta de educação das pessoas é uma coisa assim deprimente, dá tristeza, né? Então vamos esperar que as autoridades comecem a tomar uma providência especificamente com a questão do acesso, para evitar que as pessoas sejam assaltadas, porque os bandidos estão usando, né, justamente a dificuldade que tem os moradores e os obstáculos, né, a polda, essa algaroba que caiu lá, está servindo de esconderijo para bandido, está usando essas dificuldades para poder assaltar os moradores. Dito isso, a gente inicia o nosso informativo trazendo a primeira informação do dia, uma informação preocupante, que também depende da população que, lamentavelmente, não colabora. É com relação ao Aedes aegypti, o primeiro levantamento rápido de 2020 coloca a cidade de Patos em estado de alerta. Destaques locais. Pois é, a Prefeitura Municipal de Patos divulgou ontem o resultado do primeiro levantamento rápido do índice de infestação por Aedes aegypti, o chamado LIRA de 2020. O índice registrado foi de 4,4, o que coloca a cidade em situação de alerta. O valor registrado em janeiro deste ano ainda é menor que o apontado no último levantamento realizado em outubro de 2019, quando esse percentual era de 5,7. Ainda assim, a situação é preocupante. E de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Ambiental, os bairros que apresentam maior número de focos foram Conjunto dos Sapateiros, 13,3%, Monte Castelo, 9,9%, Bairro do Morro, 7,7%, Sete Casas, 10%, Jatobá e Belo Horizonte, 9,1%. Durante esse levantamento feito entre os dias 20 e 25 de janeiro, 2.164 casas foram visitadas por agentes de endemias do município de Patos. Para o fim do mosquito, só há um jeito: acabar com a água parada. Como a gente já vem divulgando, nosso primeiro LIRA do ano teve como resultado um índice de 4,4. Ou seja, a cidade está em alerta, né? Temos que estar vigilantes, temos que ter uma consciência coletiva para erradicar o Aedes aegypti. Sempre após as chuvas, temos que olhar o quintal. Sol e chuva é um ambiente favorável para o desenvolvimento do mosquito. Porque às vezes a gente acontece, esquece um balde, uma vasilha, uma planta, alguma coisa no quintal. E essa vasilhinha, por menor que seja, ela acumula água e serve de criador para o Aedes. É bom enfatizar também que o controle do Aedes é principalmente com a eliminação dos criadouros. Porque o uso irracional de larvicida, de inseticida, deixa o mosquito ainda mais resistente. Ter cuidado redobrado com piscinas e aquários. Não dispensar pneus em terrenos baldios. Da mesma forma com o lixo, né? A gente acomodar o nosso lixo e botar para a coleta, o pessoal da coleta levar, tampar as caixas de água, cisternas, baldes. Outra coisa também, lavar sempre a vasilhinha do animalzinho de estimação que nós temos em casa. Outra coisa também muito importante, que é bom lembrar, que o ovo do mosquito, ele dura até 450 dias. O ciclo é de uma semana e o mosquito alado, que é o mosquito adulto, ele vive em média 75 dias. Então a gente pode observar com isso o quê? Que o cuidado é o ano inteiro. Pois no verão o mosquito faz a postura dos ovos e com as chuvas do inverno elas eclodem. Então vamos lá, todo mundo junto, comunidade, população,
O município de Patos, a gente já tem o trabalho, né, que é a visita dos agentes de endemias nos imóveis. Qualquer chamado que vocês tenham, qualquer denúncia, vocês nos procuram na Vigilância Ambiental. Fica aqui na Praça Edivaldo Mota, na lateral do CEPA. Outra informação relacionada ao Lira é que a gente vem sempre utilizando a mesma estratégia, devido o resultado estar sendo positivo. Que estratégia é essa? A gente, após fazer o levantamento, a gente trata os quarteirões positivos, certo? E, ao mesmo tempo, faz um raio nos 4 quarteirões vizinhos e também o trabalho de eliminação e tratamento quando necessário. Ou seja, naquela localidade, né, tá com infestação, a gente já vai eliminando as larvas, impedindo que elas se tornem mosquito adulto. Pois bem, essa daí foi a Elisângela Queiroz falando, ela que é coordenadora da Vigilância Ambiental aqui da cidade de Patos. Essa questão da proliferação do mosquito, infelizmente, não depende só dos poderes públicos, que nesse caso específico até fez sua parte, apresentando esse levantamento e mostrando esse alto índice de infestação. Mas, infelizmente, a sociedade não ajuda, não colabora. As pessoas criam o mosquito da dengue dentro de casa, no pote de tomar água. Está lá, ele mergulha o caneco dentro do pote e não vê. E não tem a atenção de observar que tem mosquito, né, que tem larva do mosquito da dengue. Pasmem os senhores, segundo os vigilantes, né, o pessoal da Vigilância Ambiental, né, os agentes de vigilância, segundo informações deles, tem caso aí das pessoas encontrarem no filtro, a pessoa tomando água lá com mosquito e não... Tanto é que os números que apontam aqui, essa preocupação, infelizmente, é maior na periferia. Será que é porque os moradores, a população da periferia é mais desleixada? É mais descuidada? É uma coisa assim absurda. Você vê aqui o conjunto dos sapateiros 13.13. É preciso também que o poder público faça um trabalho de conscientização nesses locais, né? Vá lá, diga, olha, gente, vocês criam um mosquito em casa para transmitir doença para vocês. É um descuidado, é uma coisa assim absurda, as pessoas não levam a sério. Daqui a pouco a gente vai estar com situação como em alguns países da América Latina, que o surto da dengue já matou não sei quantas pessoas por conta, né, justamente desse desleixo, dessa falta de atenção com relação ao mosquito. E eu digo isso, já aconteceu até muitas vezes, com muita gente, né, não necessariamente as mais desleixadas de cuidado, até as pessoas que têm aquela atenção, de repente vê uma tampinha lá no muro, vá olhar com a chuva dessa lá, está lá a larva do mosquito e é preciso a gente estar em alerta máximo. Dito isso, eu prossigo com outras informações. Ontem, a Secretaria de Educação iniciou, né, abriu oficialmente o ano letivo 2020 aqui da cidade de Patos. Mais de 500 professores e profissionais que atuam na rede municipal de ensino de Patos se reuniram na manhã de ontem no primeiro encontro pedagógico do ano, marcando assim a abertura oficial do ano letivo 2020. O encontro contou com a presença de diversos representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário aqui da cidade de Patos. A secretária de Educação do município, Socorro Chaves, destacou o empenho da equipe em preparar o encontro e também da expectativa, né, para esse ano letivo que se inicia com esse encontro pedagógico. De muito trabalho, já há 4 semanas que nós passamos o mês de janeiro todinho preparando esse encontro de domingo a domingo. Uma equipe que trabalha incansável em prol de uma educação melhor em Patos. E a expectativa para hoje são das melhores. Você já está vendo o grande público de professores que temos hoje. Hoje nós estamos com uma meta de comparecer hoje aqui em torno de 550 professores, de 600 e poucos professores que nós temos. A Secretaria de Educação continua empenhada em oferecer melhores condições na educação, tanto na parte estrutural das escolas, que vamos iniciar o ano letivo, mas os pequenos consertos e pequenas reformas nas escolas não vão parar. Vamos dar continuidade. O material escolar já está pronto, só que nós não vamos entregar nas primeiras semanas. Nós vamos entregar o material escolar e as fardas depois do carnaval, porque já começou a migração de crianças. Hoje mesmo, na Secretaria de Educação, 2 mães já procurou a Secretaria de Educação para fazer a migração das crianças de um bairro para outro, porque foram morar em outros bairros.
Aí justamente por conta dessa migração que a gente não entrega o material escolar nas primeiras semanas, como também as fardas que estão sendo confeccionadas. Todos vão receber depois do carnaval. É só uma questão dos pequenos ajustes de alunos de escola para escola. De acordo com a coordenadora pedagógica da educação, a Rosiane Lustosa, os debates motivados nesse encontro geral seguem nos planejamentos. Cá estamos nós, para mais um compromisso, mais uma responsabilidade. E nós, enquanto Secretaria Municipal de Educação, convidamos todos os professores para hoje estarmos aqui no encontro coletivo, e de fato oficializarmos o início do ano letivo 2020. Então nós temos aqui aproximadamente 500 professores, o início do ano letivo que tem como tema educação, diversidade e valores, Então hoje a gente começa aqui oficialmente o ano letivo de 2020 com o tema educação, diversidade e valores. Amanhã, na terça, esses mesmos professores serão recebidos nas escolas pelos seus diretores e adjuntos, e na quarta-feira nós temos a receptividade da família nas escolas. Então, oficialmente, na quarta-feira, a gente recebe pais, alunos. A diretora da creche municipal, dona Nini Cida Carvalho, disse que está ansiosa para o início do ano, juntamente com as crianças. Para mim, foi um enorme prazer o convite da secretária Socorro Chaves. A nossa expectativa é de acolher todas as crianças com amor, com carinho, dando o melhor para elas. Então, assim, nós estamos trabalhando para acolher nesse primeiro dia de aula, ornamentando suas salas, planejando as atividades pedagógicas para acolher. Então, é um enorme prazer, estou muito ansiosa para o nosso primeiro dia de aula, para conhecer cada uma das nossas crianças. Então, será um prazer, nesse ano letivo, trabalhar com a creche Dona Nini, que será um ano de muitas realizações para todos nós. A presidente do Poder Legislativo Municipal de Patos, Tídia Eduardo, participou, representando o Poder Legislativo. A educação é o caminho para todas as crianças, aliás, para toda e qualquer pessoa que queira se desenvolver, intelectual, seja qual for a sua função. Então, a educação é o caminho. Então, a educação do nosso município, ela está de parabéns, uma vez que tem uma grande equipe à frente de Socorro Chaves e todos os demais que formam essa equipe da educação. É uma equipe compromissada com a educação e, com certeza, o nosso município só tem a ganhar. É uma equipe maravilhosa e os grandes profissionais que nós temos na educação. Há exemplo de grandes professores que já têm mestrado e muitos deles já estão fazendo doutorado. Então, os professores do nosso município, sim, estão de parabéns. Pois é, 9h40, nós vamos prosseguir com o nosso programa. Eu vou um rápido intervalo, porque já está aqui comigo o presidente da ONG Abolição Militar, o Cabo Silvano Moraes. Amanhã tem um evento muito importante na capital, que é o Fórum das Entidades das Polícias Civil e Militar da Paraíba, que vai acontecer em João Pessoa. Para se ter uma ideia, vários temas serão debatidos, vários pontos serão discutidos, inclusive o comparativo salarial dos 9 estados do Nordeste, que coloca a Paraíba como o pior salário da região. E olha que os profissionais que recebem o pior salário do Nordeste são os mesmos que foram destaque no Fantástico com relação à segurança no estado da Paraíba, Mesmo recebendo os piores salários, ainda nos deram orgulho no programa do Fantástico, no domingo desses aí, justamente falando sobre a polícia com menor letalidade e mais eficiente da federação. Não é só do Nordeste, não, de todos os estados brasileiros. E eu vou conversar com o Cabo Silvano, depois do intervalo, saber por que a polícia que apresenta o melhor resultado, ela é punida com o pior salário da federação. Em 1 minuto. Jornal da Manhã. Você bem informado logo cedo.
105,9. Essa é a sua sintonia. Morada do Sol FM. Chegou a hora de um novo objetivo. Cursinho pré-vestibular CETEC Sapiência. Preparação para o Enem e os principais vestibulares do país. Venha estudar com os melhores professores e dê o primeiro passo para o sucesso. Início das aulas 17 de fevereiro no auditório do CETEC. Matricule-se já. 83-3422-1669. Nos momentos mais difíceis de nossas famílias, é fundamental contar com o apoio de quem está há mais de 10 anos no mercado e que atingiu o nível de excelência em serviços funerários. PAF, Plano de Assistência Familiar, presente em todos os momentos. Faça hoje mesmo seu plano e passe a contar com a melhor cobertura funerária de Patos e região. Serviços que incluem traslado, preparação do velório e apoio à família. Nossos planos lhe oferecem ainda desconto em consultas médicas, laboratórios de análises, óticas, clínicas odontológicas, em lojas parceiras no comércio. E mais, sorteio mensais de valiosos brindes e no final do ano, uma moto 125 0 km. PAF, Plano de Assistência Familiar, em Patos, Rua do Prado, número 100, Centro. Telefone 3421-1777. Economize de verdade com as ofertas que o Hiper Queiroz preparou para você. É preço baixo de verdade. Você não pode perder esses precinhos. Confira. O Whisky Black White 1 litro, 41,88. Cerveja Itaipava Lata, 1,89. Cerveja Petra Lata, 2,48. Refrigerante Guaraná ou Pepsi, 2 litros, 5,98. Queijo Mussarela Palac ou Natville quilo, 21,88. Hiper Queiroz, da nossa terra, do nosso coração. Se a sua operadora de internet não te proporciona a melhor e maior velocidade, não te dá cobertura 100% na cidade e não oferece IP real, então está na hora de vir para melhor. Está na hora de vir para a Solnet. A Solnet atua com distribuição de internet via rádio, cabo e fibra ótica. E a fibra ótica até a sua casa ou empresa. E quer mais? Cliente Solnet usufrui do serviço Sol Mobile. Mobilidade de graça em muitos lugares da cidade. É só ir à loja de serviços Solnet, na Vidal de Negreiros, no centro, e cadastrar o seu smartphone, tablet, netbook ou celular. Solnet 3421-3194. Referência em saúde no sertão da Paraíba, o Hospital São Francisco realiza exames de raio-x digital com entrega de laudo no mesmo dia, além de ultrassonografia, endoscopia digestiva alta, testes ergométricos, Holter e mapa. Temos também laboratório clínico, equipamentos modernos e ambiente confortável para atender você todos os dias. Hospital São Francisco. Se precisar, estamos aqui. Rua Peregrino Filho, 199, Centro de Patos. 83-3421-3454. O futuro do seu filho merece valores, saberes, conquistas, criatividade e cidadania. Escolha a escola que é referência e que o conecta com o futuro. Colégio Cristo Rei, lugar de fé, amor e conhecimento. Você sabia que o rádio é o único veículo que pode atingir as pessoas em qualquer lugar? Começando o dia com o rádio relógio, sendo a companhia no café da manhã, no ônibus e no carro, no restaurante, na hora do almoço, na lanchonete, nas lojas do comércio, à noite, no encontro com os amigos, na madrugada, na praia, na fazenda, no Cooper, na bicicleta, enquanto você surfa na internet. O rádio tem o poder exclusivo de passar uma informação em quase todos os lugares em que a gente possa estar. O rádio é imbatível. Anuncie no Jornal da Manhã. Nosso ouvinte é seu cliente em potencial. Jornal da Manhã. Jornalismo que dispensa o sensacionalismo. O Jornal da Manhã está de volta. A notícia de primeira. Agora são 9h50, 9h50. Vamos agora conversar com o Cabo Silvano Moraes, ele que é presidente da ONG Abolição Militar.
Entrevista. Pois é, e amanhã será realizado, a expectativa muito grande, né? Vai acontecer lá na capital, né? Em João Pessoa, esse fórum importantíssimo, e eu convidei, melhor dizendo, justamente o Silvano para a gente falar um pouco sobre esse fórum. É muito importante para o estado da Paraíba, essa categoria que ao longo dos últimos 8 anos, de forma heróica, vem conduzindo esse trabalho de segurança pública com muita vontade, antes de tudo, porque se depender do salário e da valorização à categoria, a situação do estado da Paraíba hoje era para ser um verdadeiro caos, né? Mas ainda assim, ao longo dos últimos anos, a polícia consegue reduzir o número de homicídios, né, da criminalidade no estado da Paraíba, mas está chegando a um ponto que parece que todo esse esforço que a Polícia Militar no estado da Paraíba faz tem sido retribuído com descaso e até com desdenho, como a gente pôde constatar no último encontro que a categoria tentou manter com o governo do estado, né? Silvano Moraes, bom dia, seja bem-vindo. O governo do estado retribui esse esforço da PM, né, totalmente diferente daquilo que se espera, né, já que vocês produzem tanto, já que essa corporação faz tanto, e parece que o governo ignora totalmente esse esforço e dá, em troca, esse descaso todo que vocês vêm passando nos últimos anos. Bom dia, seja bem-vindo. Gostaria que você falasse sobre a expectativa também desse fórum amanhã. Bom dia, Célio. Bom dia, os ouvintes. Bom dia, os companheiros e companheiras da Polícia Militar do estado da Paraíba. Quero dizer a você que, quando recebi o convite, informei dessa entrevista. Nós vamos dar um informe aqui que eu considero terrível para a corporação. E hoje eu digo a você, a PM do estado da Paraíba e de parte do Brasil está vendo o seu programa por conta disso aqui que nós vamos falar. Com certeza o governo não retribui. Você sabe que a Rede Globo, para ela fazer uma crítica a um policial militar, basta ele pisar numa casca de banana e cair no centro da cidade, ela faz uma crítica. É verdade. A pobre vítima da casca de banana foi pisada por um policial militar. Mas essa mesma emissora, que é tão dura com os policiais militares do Brasil, fez um elogio à polícia da Paraíba. E digo, não é porque veio o elogio, não. Ela disse uma verdade. Nós temos uma polícia que trabalha por outro policial que não existe, que é os 9.000 homens que está faltando na PM do estado da Paraíba, e o governo do estado insiste em fazer um concurso público a passos de tartaruga e com a formação de 1 ano e 3 meses para formar um soldado. Isso é lamentável, um negócio desse. Então, essa mesma polícia, ela reduz esses números, mesmo a gente trabalhando, saindo de uma cidade para ir policiar outra, deixando a cidade descoberta. Que aconteceu recentemente em Mãe d'Água, né? Em Mãe d'Água. Não tinha policial na cidade de Mãe d'Água, os bandidos sabiam disso. Os bandidos ficaram esperando a polícia sair. Porque bandido, as pessoas estão brincando com... Perdão, o governo brinca, o setor de inteligência de segurança pública brinca com a inteligência do governo, do bandido. O bandido pensa. Então, eles esperam a polícia sair e ir para Teixeira. Quando chegarem em Teixeira, eles calculam. Ora, tudo isso eles fazem em 8 minutos. Podendo fazer até menos. Então, no caso de Mãe d'Água foi incrível, foi 27 minutos. 27 minutos? Agora, por quê? Aí eu lhe pergunto, os rádios de comunicação da polícia estão funcionando plenamente? Você se lembra quando compraram os rádios da polícia? Menino, era uma propaganda, não sei quantos milhões de rádio e tudo mais. Funciona? Traga aqui o comandante, pergunte se funciona plenamente. A sorte é os nossos celulares. O meu celular, não é o celular funcional, não. Não é o celular funcional, não, é os nossos celulares. Então, esse debate tem que ser feito sobre segurança pública. Aí, o outro ponto, Célio, e aqui eu quero que os companheiros fiquem atentos. Eu acho que Célio se lembra quando nós íamos para Brasília na luta da PEC 300. Nós fomos todas as viagens para a PEC 300 para Brasília, nós fomos todas. Não existe a exceção, não. Foram quase 8 anos viajando para Brasília na luta pela PEC 300, todas as viagens financiadas pelos companheiros do 3º Batalhão e pelos comerciantes da cidade de Patos. Todas elas. Nós fomos viajar de avião, mandamos uma comissão de avião.
financiada por setores do comércio de Patos, que quer uma segurança pública de qualidade. Conversamos com os comerciantes, eles financiaram. E quando não era assim, a gente ia para a porta do banco e arrecadava dinheiro. Pasmem, companheiro, pasmem. Amanhã nós temos uma assembleia para uma instituição, Polícia Militar e Bombeiro Militar, que faz 9 anos que não tem a sua dignidade salarial reconhecida e estrutura de trabalho. As entidades não vão colocar nenhum ônibus. Nenhum ônibus. Recebi a informação hoje do Major Azevedo, não estou criticando o Major Azevedo, que eu vi na fala dele a frustração dele, porque ele que ficou responsável, sempre sou eu, mas como eu estou construindo a proposta para apresentar amanhã, recebendo dos companheiros, então eu não pude fazer essa organização. Então, como o Clube dos Oficiais, a Caixa Beneficente, a Associação do Cabo Soldado, a ASPOM, que é de sargento subtenente, e outra entidade que eu não sei nem o nome, fundaram ela do dia para a noite, como essas entidades estão à frente, eu chamei o Major Azevedo e perguntei se ele não fazia questão de fazer a listagem, o sargento Paulo chegou aqui, fazer a listagem do pessoal para fazer a viagem. E ele estava encarregado disso. Quando foi hoje pela manhã, eu ligo para o Major Azevedo, para minha surpresa, o Major Azevedo disse: Silvano, falei com o Coronel Francisco disse que não vai colocar ônibus saindo. E nós já temos a informação que de Campina Grande também não tem. Então, que entidade é essa? Que assembleia esse povo vai fazer se as entidades que descontam no contra-cheque do militar não vai colocar o transporte para eles irem? Por quê? Porque já está tudo resolvido com o governo. Vão parcelar uma bolsa de desempenho, e não sei quantas parcelas, a informação que nós temos é essa, vão parcelar uma bolsa de desempenho que a Justiça mandou pagar. A Justiça determinou que se pague a bolsa de desempenho aos reformados e às pensionistas. Então, essa Assembleia é simplesmente para consolidar o acordo que já fizeram, e não para discutir segurança pública de forma séria, respeitosa, respeitando a sociedade e respeitando aqueles que prestam o serviço de segurança pública. O Corpo de Bombeiro, outro dia, eu tive a informação que o Corpo de Bombeiro tinha 9 policiais de serviço aqui em Patos para apagar fogo de 23 cidades, para uma cobertura de 23 cidades. E, pasmem, dos 9, 8 estavam no serviço extra. Por quê? Porque os 8 estavam no lugar do soldado que não existe. Então, você já pensou, se esse policial resolver não tirar o extra, você tem uma das maiores greves da história do estado da Paraíba, porque está faltando 9 mil homens. Tem pouco mais de 8 mil, falta 9 mil, e a lei diz que é para ter 17.933. Então, esse é o modelo de segurança pública que nós temos hoje no estado da Paraíba. Silvano, há, de certa forma, essas entidades representativas, né, esses que estão no comando, que estão à frente dessas entidades, suscita até, eu não estou afirmando, mas é muito suspeito o fato desses representantes não vestirem a camisa, não arregaçarem as mangas, num momento como esse, né, que é uma oportunidade grande de pressionar o governo, de apresentar as dificuldades e, ao contrário disso, desestimular a participação, né, de segmentos aqui do interior do estado. Com certeza, Marcos e os ouvintes, sargento Paulo, veja bem, eu vou dar um exemplo aqui. Um dos líderes, eu posso gostar dele, não posso não gostar, um dos maiores líderes do movimento Sem Terra no estado da Paraíba é o Frei Anastácio. Mas todas as vezes que tinha um movimento dos Sem Terra, o Frei Anastácio estava sentando com o governo e discutindo com o governo. Você sabe o que foi que o governador disse no áudio, numa entrevista que ele deu? Que as entidades pediram a não participação dos deputados nas reuniões. Quem são os deputados? Valber Virgulino e o cabo Gilberto Silva. E eu venho cobrando isso no canal da ONG Abolição Militar, que as entidades façam uma nota se justificando disso aqui. Porque se elas não fizerem a nota, quem cala consente. Verdade. E elas não fizeram a nota. E, Célio, eu já tinha recebido, mas você mandou para mim uma nota das entidades dizendo que vai ter a assembleia do dia 5. Você leu a nota? Lei. Você viu a pauta da nota? Vi, está aqui, inclusive, né?
os pontos da pauta, considerando que essa segunda proposta encaminhada pelo Fórum é uma pauta extensa, né? Mas tá assinada, inclusive, né, pelo representante do Sindispol, Sinaep, Singep, né? Enfim. Mas ele só coloca os considerando do que está acontecendo, ele não diz as propostas. É verdade. E ele nem mostra, eles entregaram 3 propostas ao governo do Estado que nós não sabemos qual é a proposta. Como é que eu vou para uma Assembleia que tem 3 propostas entregues, o governo não respondeu nenhuma das 3 e nós não sabemos qual foi a proposta? Nós não sabemos qual Mas foi a por quê? Essas entidades não divulgaram? Não divulgaram as propostas. Então, não se trata de uma representação legítima, pelo menos. Eu não vejo legitimidade numa ação dessa. Porque você tem um grupo que participa entrega um documento ao governo do Estado de uma categoria, mas não apresenta as propostas. Agora, esse mesmo grupo, 14 entidades, vamos supor que cada entidade, a ONG Abolição Militar, nós botamos várias vezes, durante quase 8 anos, ônibus para Brasília, sem a gente cobrar do nosso filiado. Se a gente cobrar em contra-cheque descontando do nosso filiado. Agora, para ir de Patos a João Pessoa, 14 entidades não colocaram sequer, Sargento Paulo, um ônibus, vão colocar. Nós tínhamos lista para 3 ônibus. 3 ônibus nós tínhamos lista. Para 3 ônibus. Não vai nenhum. Nenhum. E eu lhe digo, nós vamos, saindo daqui, nós vamos fazer uma reunião da ONG, e tudo indica que eu também não vou. Eu não vou para um negócio que já está decidido. Uma coisa que já está fechada. Aí você, cidadão, você, cidadã, você, policial militar e bombeiro militar, veja quem são esses representantes que pedem, o governador disse, eles não responderam nada, que pedem a não participação dos deputados da segurança. Porque eu até dizia o seguinte, outro dia, concedendo uma entrevista, até falava o seguinte, recentemente nós vimos o prefeito de Patos recebendo Zé Gonçalves. Zé Gonçalves, que são, digamos assim, oposição, né? Vamos dizer assim. Mas o prefeito, ele vê o quê? Ele vê a liderança de Zé, ele vê a capacidade que Zé representa um sindicato, e ele diz o quê? A si mesmo e ao povo de Patos, não, tenho que receber esse camarada, embora discorde dele. Então, isso é um governante. Aí como é que você tem um governante que não chama a ONG Abolição Militar, no dia 13 de abril aqui, nós vamos estar completando 15 anos, que não chama a Associação dos PMs Licenciados, que vai completar 20 anos, que não chama o movimento do MIP, no dia 28, acho que você viu os vídeos que rodou aí, aquele movimento que deu mais de 500 pessoas, que foi feito 36 horas antes daquela data, foi organizado 36 horas, deu mais de 500 pessoas, foi feito pelo MIP. Foi feito pelo MIP. Tinha tanta gente lá que o governador, quando chegou, entrou pelos fundos, com certa receio de passar ali pela frente. Lá estava presente o deputado Cabo Gilberto Silva, que não entrou. Foi barrado. Foi barrado. Eu fui barrado, eu até gravei um vídeo, quando a gente foi barrado, eu cheguei ao vivo, né, gravando o vídeo lá, o capitão não pode entrar, não sei o que e tal. Aí o MIP, o tenente Araújo, que é o presidente do MIP, foi entrar, não deixaram o presidente, só quem conseguiu furar foi Juliano Lemos. Ele disse que, eu estou até perguntando a ele aqui qual é a fórmula para furar lá, porque eu não consegui não, o deputado Gilberto Silva não conseguiu. Então assim, e quem é a vítima disso tudo aqui? A vítima é a sociedade. A grande vítima desse processo aqui é a sociedade, é o comerciante, que não sabe mais o que fazer, é o pai que manda a filha para a universidade, o filho não sabe se eles voltam. Na maioria das vezes, quando volta sem o celular, sem a mochila das costas, que estava o notebook, que estava os livros, tudo isso. Por quê? Porque é uma polícia que falta 9 mil homens. Então, o que é que essas entidades estão cobrando? Estão cobrando do governo, pelo menos é o que a gente tem informação, o parcelamento de um pagamento, de uma bolsa de desempenho, que já foi decidido pela Justiça que tem que pagar. Que não tinha mais nem que fazer reunião, era só pagar e pronto. Não, o governo tem que pagar e pagar. A Justiça disse parcela, não, ela não disse isso não, ela disse pague. Ela determinou que pagasse, o ministro Falcão determinou que pagasse. Mas, lamentavelmente, as entidades, 14 entidades, de Campina Grande não sai nenhum ônibus, de Passos não sai nenhum ônibus. Que assembleia é essa que vão fazer?
eu acho que você já deu cobertura em várias assembleias de várias entidades e tudo, e o líder, quando ele chega, o líder, aquela pessoa que está à frente, ele diz, olha, tal canto vai sair um ônibus, tal canto vai sair outro. Não tem. O que chama a atenção, o secretário também é membro da ASPOL? Como é? O secretário de Segurança do Estado é membro da ASPOL, não é isso? É membro da ASPOL. E a ASPOL foi barrada, não deixaram entrar no evento. Por que entidades é barrada? Quer dizer, você só deixa as pessoas que concordam com o governo? Só podem entrar quem concordar com o governo? Tem uma outra entidade da Polícia Civil, que é até uma moça que é à frente, também não entrou. A associação da companheira Zoraide Gouveia, lá de Campina Grande, eu acho uma das associações mais importantes do estado da Paraíba. Por quê? Porque ela é a associação das esposas de policiais. Ela nunca foi chamada. Ela nunca foi chamada. A companheira, ela tem um diálogo com as esposas, com as viúvas, com as pensionistas, com as esposas mesmo, as que os maridos estão em vida, que com particularidades que essas mulheres só contam a ela porque é outra mulher. Ela não conta a mim, ela não conta a nenhum outro homem. Ela vai contar a ele os problemas que o marido adquire no dia a dia, às vezes... O reflexo de toda essa desestrutura, né? De todo esse descaso que acaba refletindo na família dos PMs. Né? Isso, porque nós trabalhamos, a nossa profissão é uma profissão extremamente difícil. Eu costumo dizer que você ser mediador de conflito não é fácil. Eu tenho certeza que você, na história da sua vida, sério, você já apartou uma briga entre dois amigos. É complicado. Né? Não é complicado? Porque um sempre vai achar que está puxando para o outro. Se você segurar esse, às vezes esse que você segurou, acha que você está do outro lado. O cara do outro lado acha que você está do lado dele. E por aí vai. Então, assim, não é fácil ser mediador de conflito. Mas nós abraçamos essa profissão e estamos nela, graças a Deus. Porém, o que nós queremos do governo é que o governo sente numa mesa ampla para discutir o que verdadeiramente está acontecendo. Nós não podemos ter um curso de soldado que dure 1 ano e 3 meses. Nós não podemos, onde a PRF, a PF, não forma nem 6 meses. Um PRF... Não leva nem 6 meses para formar um profissional. Isso. Né? Enquanto que a PM leva 1 ano e 6 meses. É menos de 3 meses, né? É menos de 2 meses para se formar um agente da Polícia Civil. Então, como é que você forma um PM em 1 ano e 3 meses? Esses meninos já estão aí. Você já foi para o campo? Já foi assistir algum jogo? Já. Você viu eles lá? Inclusive, eles aproveitaram a estrutura, que eu não sei que estrutura tem o Rivaldão, depois do início dessa obra, que arrancou a quadra, fez tudo, mas eles ainda estavam lá, tendo instrução ali naquela área do Rivaldão. Os alunos? Os alunos. É porque eu não quero nem dizer o que eu quero dizer, mas então veja bem, como é que esses meninos já estão trabalhando? Eles estão trabalhando porque há uma carência enorme. Há uma carência enorme. Como é que um camarada entra, porque uma coisa é eu entrar no curso de Direito hoje e amanhã ir estagiar lá no fórum. Na verdade, eu vou estar só olhando, eu não vou executar nada. Mas quando eu estou fardado lá no municipal, se acontecer alguma coisa, eu tenho que executar. Como se o menino não tem nem 2 meses na sua formação? Então, esse debate tem que ser feito, isso tem que levar para o governo do Estado. Eu quero... Aí parece que a própria PM, os representantes de algumas entidades, ficam dificultando isso ao invés de facilitar. Não só dificulta, eu não sei se você está acompanhando esse diálogo com o governo do Estado. Você já viu alguma vez a presidente da Associação do Cabo Soldado, a sargento Eliane, concedendo uma entrevista falando da reunião? Não tem. Você já viu alguma vez, se eu não me engano é sargento Wellington, o sargento Wellington, que é presidente da ASPUM, Associação de Sargentos Subtenentes, concedendo uma entrevista? Por quê? Por que isso está acontecendo? Porque só quem concede a entrevista é os oficiais. Ou seja, parece que os presidentes de entidades, quando chega lá para negociar com o governo, o coronel mais antigo diz, sentido aqui, por 2, cobrir. Acho que ele está dando ordem unida aos presidentes dessas entidades. Porque a maior fatia da Polícia Militar do Estado da Paraíba, ela é composta de soldado, cabo é maior do que soldado, que era para ser soldado, sargento e subtenente. Mas os representantes dessas entidades nem mostram as 3 propostas que entregaram o governo para nós
e sequer concede uma entrevista, faça um vídeo e joga dentro de um grupo do WhatsApp. Eles não fazem. Então, assim, como é que eu não dá a menor satisfação à entidade, à categoria que representa. Isso. Eles têm que abrir um debate, a situação dos presídios, que não tem um efetivo completo. As guaritas não estão todas completas. Eles têm que abrir um debate que, se der um sereno, parece que projetaram o presídio para toda chuva ser em cima da guarita. Se der um sereno, o soldado sai de lá, o cabo, o sargento, na maioria das vezes é sargento que está tirando, serviço de soldado, sai lá mais molhado do que um pinto, se você jogar dentro de um rio. Então, assim, ele não abre esse debate. Esse debate tem que ser aberto. Então, essas entidades, essas 14 entidades que receberam o apelido de fórum, porque participaram de um fórum de segurança. Eu fui fórum de segurança em Brasília, eu fui fórum de segurança em São Paulo, eu fui fórum de segurança no Rio de Janeiro, não me sinto melhor do que nenhuma entidade que não foi. Nem sou o bambambam da segurança pública. Aí os caras participaram de um fórum em João Pessoa, que nós não podemos ir, porque no primeiro dia do fórum eu estava de serviço, no segundo dia eu estava saindo, tinha que resolver umas questões particulares, aí para ir só um dia, um fórum que durou 3 dias, eu digo, não vou não. Mas aí só chama as pessoas que participou desse fórum. Então isso é uma vergonha, e mais vergonhoso ainda, eu bato na tecla, é você ter uma assembleia chamada por esses presidentes que botam um edital de convocação e não diz a pauta que vão apresentar ao governo. Eles botaram a pauta lá, a pauta de problemas. Eles não botaram a pauta de solução. Para a gente discutir lá e a gente votar. Ele não botou a pauta de solução. Porque aí parece às vezes, que não é o caso deles. Que eles têm alguma celeuma com o governo. Quando eu critico um governo e não apresenta a solução, então eu tô com a queda de braço com o governo. Eu estou dizendo aqui que uma das soluções para a questão da segurança pública seria o quê? Reduzir o custo de 1 ano e 3 meses na formação para 4 meses, e num ano você formar 3 turmas de 4 meses, 3 turmas de 1.000 cada uma, 3.000. Então eu estou apresentando o problema, mas estou apresentando uma proposta. Uma solução, uma proposta de solução. Por quê? Porque eu não tenho queda de braço com o governo. Eu não tenho nenhum problema com o governo. Nós estamos questionando situações de segurança pública que vem levando a sociedade ao caos. Porque quando você vê uma senhora, lá em São José do Bonfim, lá em Cacimba de Areia, a gente soube disso aqui no seu programa, que amarraram ela, espancaram ela e o marido, amarraram e fizeram o assalto. Então, essa é a realidade. Esse caso de Mãe d'Água chama muita atenção, porque os caras ficaram 27 minutos na cidade, acuando o povo. O que chama mais a atenção foram 2 explosões, uma para abrir a porta da agência dos Correios e outra para estourar o caixa, no caso o cofre dos Correios. Eles tinham a informação de que o carro forte já havia abastecido um dia antes e eles foram já tudo programado. E já me chega a informação de que são da região de Maturéia, daqui mesmo, a gangue, né? Ou seja, está tão muito fácil de se resolver essa questão, né? Agora, sério, os caras estão quebrando o recorde do ponto de vista negativo, né? Entre aspas, né? Antes era 8 minutos. Eles faziam a explosão, catar o dinheiro e fugir. Agora é meia hora. Mas eles tomaram um cafezinho. Devem ter conversado. Tem uma testemunha lá que me ligou, que mora de frente ao caixa, que na primeira explosão, que foi dinheiro para todo lado, que eles apanharam uma certa quantidade, tinha enchido a sacola, vamos embora. O cara gritando, né? Porque ficou um na igreja, outro nos cantos da cidade, Isso. né? Se a polícia viesse, ia ser recebido a bala. Isso. E o cara disse, tenha calma, fique tranquilo, dá pra gente apanhar o resto. Ele ouviu o bandido dizer isso. É porque geralmente eles colocam alguém num outro ponto, vamos dizer assim, na Serra do Teixeira, né? Porque a viatura foi para Teixeira. Né? Eles sabem que no Bonfim não tem mais polícia. Porque quem está de serviço em Mãe d'Água, policia o Bonfim. E de noite, à noite, do dia 25 ao dia 5 de cada mês, nós vamos ficar rodeando o banco para não deixar explodir. Aí qual é o banco que a gente rodeia? Geralmente é o maior, né? Que no caso, Teixeira. Né? Aí a viatura foi para rodear o banco, né? Deixaram a cidade desocupada. Aí, amanhã ou depois, você traz aqui um comandante
que lamentavelmente os comandos não dizem a realidade da segurança pública, ele vai dizer, não, mas se os policiais estivessem em Mãe d'Água, teria acontecido a mesma coisa. Eu até acho que sim, mas existe uma grande diferença. Quando ele sai, a polícia chega e ela começa a isolar o local, ela começa a tomar as providências de segurança pública, e ela também pode ir para o enfrentamento com os bandidos, como já foi em outros casos. Mas ela toma as primeiras medidas que tem que se tomar, que o pessoal do mundo civil não sabe. Pra você ter uma ideia, às vezes quando os bandidos saem, a gente pega 4 pessoas e pergunta para onde eles foram. Eles ficam tão nervosos que um diz que foi para um lado, o outro diz que foi para o outro, o outro diz que foi para outro, outro diz que foi para outro. 4 destinos diferentes. Eles não sabem, porque é tiro, é explosão, isso deixa as pessoas com problemas. Eles atiram nas casas das pessoas, como fizeram em Cacimba de Areia, quando eu estava lá. Inclusive, na época, feriu até a perna do hoje prefeito de Cacimba de Areia, como é o nome? Rogério, né? É Rogério. Rogério. Ele abriu só a persiana. Eu ia dizer o prefeito Betinho Campos, mas é Rogério, não que é Rogério. Então, assim, atingiu ele, quase matava a filha dele, que estava dormindo lá num colchão, a bala ficou alojada 2 dedos acima da cabeça da menina. Se ela tem se acordado e levantado a cabeça, tinha pego mesmo no meio da cabeça dela. Então, esse debate ninguém faz. Essa discussão ninguém faz. Nós, da ONG Abolição Militar, do MIP, da Associação dos PMs Licenciados, nós não estamos aqui apenas discutindo que nós somos o pior salário do Brasil. Nós não estamos discutindo aqui que nós recebemos o pior valor extra do país, não. Nós não estamos discutindo aqui que o policial reformado e a pensionista, que quando a pensionista, o seu esposo morre, ou o policial se reforma, está aqui Sargento Paulo, não me deixa mentir, perde mais de 50%, perde em torno de 50% do seu salário. Então, veja bem, o governo do estado da Paraíba hoje, ele tem o pior salário do país, o pior valor do serviço extra do país e tem o pior valor pago a um reformado e uma pensionista do sistema solar. Se existir vidas em outros sistemas solares, o policial reformado e a pensionista têm o pior salário. É uma coisa absurda, né? E se ele hoje pagar a bolsa de desempenho integral, esse reformado e essa pensionista, eles vão continuar recebendo o pior salário do país. Eles só vão sair da galáxia para receber o pior salário do país. É uma coisa assustadora. É assustador. Aí o governo do estado, nós temos aqui, eu sou obrigado a tirar um serviço do soldado que não existe. Obrigado. Porque tem policial punido porque não foi. Aí veja bem, o valor desse serviço é R$150, em torno de R$150. O estado vizinho do Rio Grande do Norte, 24 horas, R$150. O estado vizinho do Rio Grande do Norte, por 12 horas de serviço, paga 200. Se for às 24, é 400. Aí o governo agora deu um reajuste para o serviço extra, uma coisa assim espetacular. Não dá para comprar 2 dias de pães. É R$6 que chegou no contra-cheque do policial. R$6 e alguma coisa. Então, assim, é essa polícia, cidadão, que quando o senhor, a senhora, o seu comerciante, empresário, é assaltado, é essa polícia que sai correndo de Teixeira, vendo a hora capotar a viatura na Serra do Teixeira, para chegar em Cacimba de Areia e procurar os bandidos que roubaram os botijões do empresário lá, isto é, do mercadinho dele. A viatura tinha saído de Cacimba e tinha ido para Teixeira. Os bandidos viram, seria agora. Foram lá roubar 23 botijão de gás. Aí, quando o menino estava no meio da serra, aí a família, o dono, o empresário, ligou para a polícia, aí ligou para o celular de algum deles, né, que conhecia, talvez. Aí formou, aí o menino vem lá, desbanguelado da Serra do Teixeira, para tudo, para pegar, e ainda recuperou, se eu não me engano, 16 botijões. Então, assim, a sociedade, muitas das vezes, ela diz, mas rapaz, eu chamei a polícia, foi 2 horas para a polícia chegar. Mas ela não sabe que a gente estava em outra cidade. Ela não sabe que a gente estava em outra ocorrência. Então, assim, essa é a nossa realidade. Para você ter uma ideia, só para a gente fechar essa questão, nós somos a única instituição que, quando fura um pneu, você faz um agendamento para remendar o pneu. Agendamento para remendar o pneu? Você faz um agendamento para remendar o pneu. Aí sabe o que é que a maioria de nós fazemos?
pagamos do nosso bolso, porque a gente imagina, pô, se a gente vamos trabalhar 2, 3 dias, porque às vezes demora isso para remedar o pneu, se acontecer alguma coisa, se baixar um pneu aqui e a gente não tem o estéreo. Então a maioria faz um rateio ali, 10, 12 reais, 15, dependendo da situação, e remeda o pneu. Então, assim, nós temos que fazer esse debate com o Poderia fazer o agendamento da devolução do dinheiro, pelo menos, né? Então, assim, é muito triste você ter uma instituição que ontem... 188 anos. Que ontem completou 188 anos. Do subtenente ao soldado, a esse menino que está se formando, está iniciando seu curso de formação de soldado, nós não temos nada a comemorar. Nada. Ainda tem umas pessoas que dizem, não, Silvano, mudou. Eu prefiro dizer que aperfeiçoou o mal. Houve um aperfeiçoamento do mal. Ô Silvano, outra coisa que a gente às vezes não entende, a sociedade pode até dizer, bom, o exemplo para que a polícia trabalhe bem é massacrando ela. Então vamos fazer isso nos outros estados, porque a polícia do estado da Paraíba, né, a PM da Paraíba, é massacrada desse jeito e consegue apresentar pontos, né, positivos. Então o governo adotou isso como uma forma de arrancar de vocês essa eficiência, maltrata que eles trabalham bem. Seria interessante, isso é um dado que, pensando por isso aí, você pode imaginar, e os cidadãos podem imaginar que é importante para isso aí, mas vamos analisar o número de pessoas com problema de álcool dentro da corporação? Vamos analisar o número de pessoas que têm insônia dentro da corporação? Vamos analisar o número de pessoas que estão afastadas de suas funções porque não se sentem com condição de trabalhar? Porque eu não quero citar aqui, mas a gente tem um grande amigo nosso, recentemente, que foi promovido a oficial, após 5 anos de batalha na justiça, embora ele terminou o curso de formação dele entre os 10 classificados, entre uma boa classificação, mas ele é um Silvano da vida, que questiona isso aqui, e passou 5 anos, 4 foi 5 anos para ser promovido. Esse tipo de perseguição ainda existe muito, né? Com certeza. Aí o que é que acontece? Está afastado de suas funções, um problema de saúde, porque não aguenta ver isso. Porque assim, aí eu faço aqui um grande elogio à Polícia da Paraíba. Ser polícia é muito mais do que prender ou trocar tiro. Ser polícia, quantas vezes Sargento Paulo não foi uma ocorrência e chegou lá era só um diálogo de um casal? Quantas vezes nós não fomos uma ocorrência de vizinho e chegou lá era só uma conversa? Mas, rapaz, o senhor lhe conhece, uma pessoa tão boa, você também, fulano, tão boa, vocês estão brigando porque um menino jogou uma bola e bateu na porta. E não sei o quê, e às vezes a gente sai de lá as lágrimas, chorar o marido, chorar a mulher, o cabo abraçar o outro e tudo mais. Então, ser polícia é isso. Aí, quando o camarada tem um sangue de polícia nas veias, que ele se sente impotente para trabalhar, quando ele chega numa caserna da Polícia Militar, e o número de munição que tem na caserna é inferior ao número de munição dos que estão de serviço, para a gente sair, para o cara que entende, sabe o quanto isso é trágico para a segurança pública. Então, quando um cara que tem um sangue nas veias, que quer andar com a farda bonitinha, com o coturno bonito, chega lá e pede um fardamento e diz, só se você desfilar. Sim, mas no dia do desfile eu estou de folga. No dia do desfile eu vou levar meus filhos. Não, só recebe se for desfilar. Aí nem todo mundo desfila, porque tem um número para desfilar. Então o cara que não desfilou vai ficar mais um ano trabalhando com a farda branca. Então tudo isso nós estamos colocando. Mas a gente teve recentemente aí a compra de coturno, por exemplo, inclusive um valor bem astronômico que daria para você ir para a corporação inteira do Nordeste, de todos os batalhões do Nordeste. Isso, como é que anda a fiscalização, como é que anda essa investigação? Porque disseram que houve um superfaturamento gigantesco na compra desses coturnos. Seria bom que a corregedoria respondesse isso, né? Porque a mesma corregedoria que abriu uma sindicância em meu desfavor, porque eu criei um canal da ONG para fazer um diálogo com o governo do Estado no YouTube, já que ele não quer conversar com a gente, então nós criamos um canal para que o governo bote a equipe dele, inclusive até a corregedoria da polícia, porque a corregedoria assistiu. E de forma respeitosa, no momento nenhum desrespeitei o governador, foi aberta uma sindicância em meu desfavor. Porque nós cobramos disso.
O presidente de uma entidade que vai completar 15 anos está respondendo uma sindicância porque criou um canal de diálogo com o governo do Estado, respeitando o governo do Estado. E não conseguiu dizer para a sociedade ainda essa questão do superfaturamento de cultura. Onde é que está as toneladas de sal que compraram? Onde é que está o número de maçã que compraram? Nunca comi uma maçã. No dia 28 de dezembro de 2019, eu completei 25 anos na Polícia Militar do Estado da Paraíba. Eu nunca comi uma maçã promovida por essa instituição. Eu nunca comi um chocolate Sonho de Valsa promovido por essa instituição. Eu nunca comi um sanduíche promovido por essa instituição. Mas teve essa feira que fizeram, né? Então, assim, mas Silvano é quem responde uma sindicância. Nós fomos agora participar, agora não, no dia 4 de setembro, se eu não me engano a data, em Catingueira, convidado pelo presidente da Câmara, que convidou o presidente da ONG Abolição Militar, que convidou o presidente da Associação dos PM Licenciados, para discutir segurança pública em Catingueira. Por quê? Porque Catingueira, o que é que acontece com Catingueira? O que acontece com as outras cidades? Quem está de serviço em Catingueira, policia Olho d'Água, né? E Emas. Quem está de serviço em Emas, policia Olho d'Água e Catingueira. E assim sucessivamente. Quem tiver numa dessas cidades. Porque nunca tem nas três. Ou quando tem, é só uma escala solta. Então, os vereadores de lá, um deles foi meu aluno, me convidou para esse debate lá. E eu fui a presidente da OAB daqui, uma representante da OAB daqui de Patos. E foi o Ministério Público de Piancó, esqueço o nome dele agora. E lá nós deixamos algumas perguntas no ar. Por exemplo, qual a lei que permite que, para se formar um soldado, seja 1 ano e 3 meses e ele saia com um curso superior de... como é que chama? Não é técnico, não. Como é? Tecnólogo em segurança pública. Porque no nosso conhecimento, o tempo de um curso de tecnólogo, até então, até agora, é de 2 anos. Não é 1 ano e 3 meses. E se um curso dura 1 ano e 3 meses, tem o período de férias, né? Então, ele não é 1 ano e 3 meses mesmo. Não é assim? Então, o que é que acontece? Nesse período, qual a lei? E nós informamos a situação da segurança pública, porque aí naquele momento estava o capitão, que é o comandante lá da companhia de lá, e o capitão disse que havia um sentimento de segurança social, segurança pública, mais ou menos assim o termo deles. Qual? Porque aqui as lideranças da cidade, está aqui, o dono de uma padaria disse, eu não aguento mais os assaltos. O dono da padaria disse, Catingueira, viu? Municípiozinho pequeno. Disse, eu não aguento mais o assalto. Foi abordado lá o exemplo de, na época, essa menina hoje não é mais, ela era uma conselheira tutelar, comprou um celular. E as pessoas às vezes criticam quem vai caminhar com o celular. Ora, baixa-se um programa, bota lá no celular para saber quantos... Quer dizer, eu vou ser criticado agora por andar com o que é meu. Por andar na minha bicicleta, você pedala... Inversão de valores incrível. Você não poder andar com um objeto que você fez. Isso. Seu uso pessoal, não pode? Não pode. Então ela comprou um celular, baixou um programa, fazer uma pergunta. Você representa uma entidade que, como eu digo, estamos à porta de completar 15 anos de existência, sem cobrar dos filiados, representando de forma verdadeira, porque fez uma pergunta, em setembro de 2019, abriram um formulário de sindicância. Quando eu entrei aqui, você viu que eu estava falando no telefone, estava falando com o advogado. Então, assim... há uma perseguição muito grande dentro da PMT. Isso é um processo de retaliação. Nós temos companheiro agora respondendo uma sindicância no batalhão, eu acredito que você viu, por conta de um vídeo que vazou, o presídio todo no escuro. Eu acredito que você tenha visto. Eu cheguei a ver. Né? Esse vídeo vazou. Não divulguei aqui justamente para não prejudicar quem tinha feito o vídeo, né? Foi, mas aí eu vi o vídeo, também fiquei na minha, depois a gente editei o áudio, né? Tirei o áudio da pessoa e coloquei o meu e fiz uma narração que já estava rodando na cidade, já estava até em João Pessoa, nos grupos lá de João Pessoa, de polícia de João Pessoa. Mas veja bem, após o vídeo foi resolvido o problema. Está lá o presídio, se você jogar um alfinete à noite no chão, você vai achar.
Então, assim, só tomou a providência. Então, ao invés, a não ser que estão abrindo essa sindicância para promover o policial, né, que fez isso. Porque até então tinha a problemática. Quando o vídeo saiu, a problemática deixou de existir. Então, esse debate nós temos que fazer com o governo do Estado. É isso que nós vamos discutir. O sargento Paulo está aqui, sabe disso, quando a gente foi para 2 reuniões com o governo, na época era o Ricardo Coutinho, que ele deixou de nos chamar, por quê? Porque toda a vida que a gente chegava lá, eu dizia a ele. Na primeira vez disse num tom mais brando, na segunda vez falei mais grosso, na terceira já botei o ponto final. Disse, cadê as outras entidades? Cadê o Clube dos Oficiais? Eu sou historicamente, as pessoas dizem que eu não gosto do Coronel Francisco. Não, eu discordo da postura como presidente do Coronel Francisco. Mas eu não tenho nada contra ele. Mas quando eu cheguei lá na terceira reunião, eu disse, chama o presidente do Clube dos Oficiais, o presidente da Caixa Beneficente, na época era o Coronel Maqui, ou chama, ou a gente não vem mais participar de reunião. Porque eu não sou... Ricardo não gosta de ser contrariado. Né? Isso. Célio, e os ouvintes, nós sabemos, eu tenho uma grande ideia, mas quando eu divido com você a ideia, com o sargento Paulo, vocês dois melhoram a minha ideia. Então não existe pensamento, está entendendo? Não existe isso, absoluto não. Nós temos que dividir. A problemática da segurança pública, ela é muita para ser discutida só com a longa abolição militar. Ela é muita para ser só discutida. Nós temos que buscar as outras entidades, embora discordando dos presidentes em determinados pontos. Mas quem sabe, nesse momento, a gente não chega a um acordo. Né? Então, teve isso, nós tivemos essa postura, não fomos mais chamados para as reuniões, era feita apenas com a presidente da Associação do Cabo Soldado e outra entidade lá, que não me recordo, e agora ele faz com 14 entidades, que é outro equívoco. Por quê? Porque as 14 entidades, na verdade, tem 7 ou 8 entidades que é da Polícia Civil. Os problemas da gente interno é diferente dos problemas da Polícia Civil. Por exemplo, a Polícia Civil recebe risco de vida, nós não recebemos. A Polícia Civil tem um plano de carreira para todos eles lá, nós só temos para os oficiais. Então, assim, os problemas da Polícia Civil é totalmente diferente dos nossos. É tanto que, deixar aqui quando a gente critica o fórum, nós estamos criticando apenas as entidades da PM e BM. O pessoal da Polícia Civil a gente deixa de lado, porque a problemática deles, algumas coisas a gente conhece, está entendendo? Mas eles não podem entrar junto com a gente. O certo seria entrar separado, para que nós tratássemos as problemáticas de forma separada. São problemas distintos, né? Isso. A Assembleia poderia até ser conjunta, assim, perto uma da outra, aquela coisa toda, para decidir o que vão decidir lá no dia. Mas para discutir os problemas inerentes à corporação, e tem 188 anos, para você ter uma ideia, no dia 28, eu saí de Patos, eu e mais 6 policiais, mais 5 policiais, para João Pessoa, para a auditoria militar, para ser testemunha de uma ação, de uma continência, que foi dada à continência, mas que alguém disse que não foi, algo que poderia ser resolvido por aqui. Então, nós somos uma instituição ainda, nós somos os últimos escravos da República. Essa que é a verdade. Por isso fundamos a ONG Abolição Militar. Porque se nós não abrirmos esse debate interno, a sociedade sempre vai ter os problemas de segurança pública que ela tem hoje. Silvano, eu gostaria de agradecer, a gente já falou, vou deixar mais 2 minutos para você fazer suas considerações finais e fazer aí, já que não há chances, né, do Sertão ter representação nesse evento amanhã, o que você espera então? Não, a gente vai sentar agora, o sargento Paulo já está aí, a gente vai reunir o pessoal da ONG, o meu voto eu já vou adiantar aqui, eu não vou, mas se eu for voto vencido eu vou, está entendendo? Lá com a diretoria da ONG. Por quê? Porque eu entendo o quê? Porque se 14 entidades estão organizando uma assembleia, toda assembleia precisa de quê? De pessoas na assembleia, mas as 14 entidades não vão colocar ônibus, as da PM não vão colocar ônibus, então ela não está querendo pessoas lá. Então ela já está com tudo pronto, ela está só querendo legitimar o dia 5 já foi previamente como acertado. Uma assembleia e levar para o governador e dizer, olha, quem estava lá aceitou isso aqui e tudo mais, nós vamos dividir o que a justiça mandou pagar de uma lapada só e pronto. Então eu
por mim, eu não vou. Mas se eu for voto vencido, como já fui algumas vezes, contrário ao meu pensamento, aí eu vou. Está entendendo? Mas eu não vejo mais nenhuma importância nessa participação, não. Agradecer o espaço e, se eu for ou não for, eu venho aqui lhe dizer o que aconteceu lá. O resultado. Certo? Nem esperar também que o cabo Gilberto também deve se manifestar, o cabo o Valber Vergulino, o pessoal que defende, né, as categorias. Eu tentei até falar com eles dois que estavam vindo para cá, mas não consegui. Os telefones tudo fora de área. Acredito que eles estão em alguma reunião já debatendo essa questão. Agradecer também a presença do Sargento Paulo, que está aqui, o Neilson, né, nosso amigo Neilson, lá do Noé Trajano. Obrigado. 10h36, eu vou um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu volto com outras informações, em 1 minuto. Jornal da Manhã. Você bem informado logo cedo. Morada do Sol FM. Nos momentos mais difíceis de nossas famílias, é fundamental contar com o apoio de quem está há mais de 10 anos no mercado e que atingiu o nível de excelência em serviços funerários. PAF, Plano de Assistência Familiar, presente em todos os momentos. Faça hoje mesmo seu plano e passe a contar com a melhor cobertura funerária de Patos e região. Serviços que incluem traslado, preparação do velório e apoio à família. Nossos planos lhe oferecem ainda desconto em consultas médicas, laboratórios de análises, óticas, clínicas odontológicas, em lojas parceiras no comércio. E mais, sorteio mensais de valiosos brindes e no final do ano, uma moto 125 0 km. PAF, Plano de Assistência Familiar, em Patos, Rua do Prado, número 100, Centro. Telefone 3421 1777. Economize de verdade com as ofertas que o Hiper Queiroz preparou para você. É preço baixo de verdade. Você não pode perder esses precinhos. Confira. O Whisky Black White 1 litro, 41,88. Cerveja Itaipava lata, 1,89. Cerveja Petra lata, 2,48. Refrigerante Guaraná ou Pepsi 2 litros, 5,98. Queijo mussarela Palac ou Natville quilo, 21,88. Hiper Queiroz, da nossa terra, do nosso coração. Chegou a hora de um novo objetivo. Cursinho pré-vestibular CETEC Sapiência. Preparação para o Enem e os principais vestibulares do país. Venha estudar com os melhores professores e dê o primeiro passo para o sucesso. Início das aulas 17 de fevereiro no auditório do CETEC. Matricule-se já. 83-3422-1669. Comunicado. Ailton Ótica, localizada na rua Bossuet Vanderlei, ao lado da Clínica Lab Vita, informa aos interessados em geral que o médico oftalmologista Cláudio Campergian estará atendendo nesta sexta-feira, dia 7 de fevereiro. Informa ainda que o atendimento será por ordem de chegada. Reserve já sua consulta pelo telefone 3421-7112. Referência em saúde no sertão da Paraíba, o Hospital São Francisco realiza exames de raio-x digital com entrega de laudo no mesmo dia, além de ultrassonografia, endoscopia digestiva alta, testes ergométricos, Holter e mapa. Temos também laboratório clínico, equipamentos modernos e ambiente confortável para atender você todos os dias. Hospital São Francisco. Se precisar, estamos aqui. Rua Peregrino Filho, 199, Centro de Patos. 83-3421-3454. O futuro do seu filho merece valores, saberes, conquistas, criatividade e cidadania. Escolha a escola que é referência e que o conecta com o futuro. Colégio Cristo Rei, lugar de fé, amor e conhecimento. O Jornal da Manhã está de volta. A notícia de primeira. Bom, 10h40. Quanto custa o voto de um conselheiro do Tribunal de Contas da Paraíba? O delator revela ter subordinado, né? Pago de suborno Arthur Cunha Lima com R$200 mil. Pois bem, um acordo envolvendo mais de R$200 mil teria sido negociado pelo ex-procurador Gilberto Carneiro com o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Arthur Cunha Lima,
para que as contas do governo da Paraíba referente a 2012, na gestão de Ricardo Coutinho, fossem aprovadas na Corte. Foi isso que revelou um novo áudio divulgado na tarde de ontem por uma emissora de rádio de João Pessoa. O áudio é mais um dos grampos do empresário Daniel Gomes da Silva, representante da filial da Cruz Vermelha no Rio Grande do Sul, com o ex-governador Ricardo Coutinho. Na conversa, Daniel menciona que o contrato teria sido firmado por intermédio do advogado Diogo Marez. Há ainda citação ao conselheiro Nominando Diniz como sendo uma incógnita. O problema dele, eu acho que é outro. Eu acho que é mais a vaidade, é ego. Não sei se é o dinheiro, não. Eu acho que é vaidade. Mas, enfim, vai resolver. Foi o que disse o áudio. Já em relação ao conselheiro Fernando Catão, Daniel dispara que ele não tem jeito, não. Esses áudios, essas informações de conselheiros do Tribunal de Contas sendo pagos, né, recebendo propina, põem em xeque tudo que já foi, todas as decisões que já foi tomada pela Corte nos últimos anos, né, nos últimos 8 anos. Que conta é essa do Ricardo Coutinho, que tinha nessa conta que era preciso pagar R$200 mil para que ela fosse aprovada? Além, de, claro, dos desmandos que a gente já tem conhecimento através da Operação Calvário, né, do dinheiro roubado da saúde. Coloca em xeque toda a Corte, né, porque aí precisa passar tudo a limpo, porque são esses conselheiros que cobram dos gestores municipais, por exemplo, ética, transparência, aplicações dos recursos devidamente de acordo com a lei, como é a questão da educação, da saúde, etc., etc. Que moral teria um conselheiro, por exemplo, de reprovar uma conta de um prefeito, coitado, que deixou de investir o percentual previsto em lei porque não tinha dinheiro e acabou não conseguindo investir, né? Que moral teria um conselheiro desse de aplicar multa para esses gestores? Bom, vamos a uma última informação. Após Bolsonaro anunciar projeto para mudar cálculo e ajudar a baixar preços, governadores emitem nota em que aceitam negociar a redução de impostos. Os governadores dos 26 estados e mais o Distrito Federal resolveram sair da toca após o presidente Jair Bolsonaro informar pelas redes sociais que pretende apresentar ao Congresso um projeto de lei para alterar a cobrança de ICMS dos combustíveis e estimular a redução dos preços cobrados com consumidores nas bombas. Em nota, os governadores estão decididos a discutir com o governo federal o percentual de ICMS cobrado nos estados por força da regra constitucional, mas querem um debate responsável que passa, inclusive, pela reforma tributária. A resposta dos governadores surge em meio ao debate em que a sociedade começa a cobrar dos gestores estaduais a redução das alíquotas de ICMS. Na Paraíba, por exemplo, esse percentual chega a 30%. Eles foram aumentados principalmente nos governos de Cássio Cunha Lima e Ricardo Coutinho, um dos mais altos do país. Ontem, o governador João Azevedo parece que voltou atrás nessa questão de discutir, né, a possibilidade de queda. Ele disse que, inclusive, que está previsto em lei e que não tem intenção nenhuma de mudar, ou seja, a gasolina, pelo menos na Paraíba, deve continuar mais cara do que em outros estados, por conta justamente do ICMS. E agora sim, a última informação: reforma tributária deve ser tema prioritário em 2020. Quem tem as informações de Brasília é o Cláudio Ferreira. Os temas escolhidos pelo presidente Jair Bolsonaro como prioridades para 2020 foram basicamente da área econômica. Entre os projetos listados na mensagem presidencial enviada ao Congresso, deputados de vários partidos apontaram a reforma tributária como o carro-chefe das discussões neste ano. Para o deputado Pedro Lupion, do Democratas do Paraná, a estratégia para aprovar a reforma tributária deve ser a mesma adotada na reforma da Previdência. Mas muito diálogo, muita conversa, tentando o entendimento entre as duas casas, né, entre a Câmara e o Senado. Existem projetos distintos tramitando nas duas casas, ou seja, a gente conseguir um consenso, entender como queremos o sistema tributário brasileiro e fazer com que a gente consiga ter maioria no plenário para aprovar essa matéria. Já o deputado Enio Verri, do mesmo estado, líder do PT, considera que a proposta de reforma apresentada não corrige o que ele chama de injustiça tributária, que faz com que a população pobre pague mais impostos.
Nós, da oposição, dos 6 partidos que compõem a oposição, apresentamos um projeto, uma PEC paralela da política tributária solidária, onde nós fazemos uma inversão. Aumentamos a tributação sobre a renda e o patrimônio e diminuímos a tributação sobre o consumo, como é feito nos países desenvolvidos. Outro tema citado pelo presidente Jair Bolsonaro como prioritário foram as privatizações. O deputado Paulo Ganimi, do Rio de Janeiro, líder do Partido Novo, ressalta que o projeto de privatização da Eletrobras já está na Câmara e o da venda dos Correios deve ser o próximo a chegar. A gente precisa ainda que o governo envie para casa, aqui para a Câmara, o projeto, como todas as outras. A gente, do Novo, a gente é a favor de privatizar todas as empresas públicas, né? Mas, aos pouquinhos, Eletrobras, Correios e assim em diante, a gente consegue fazer com que a máquina do Estado reduza e a gente conseguir dar mais liberdade para o mercado, mais liberdade para as pessoas também. O deputado José Guimarães, do PT do Ceará, acha que o assunto deve ser mais debatido pelos parlamentares. O governo quer privatizar, quer vender as empresas públicas brasileiras sem autorização legislativa. Nós temos que aprovar uma lei, já tem um projeto de lei em autoria de outros deputados, que determina que qualquer venda de algum ativo do governo federal tem que ter autorização legislativa. Muitos deputados estão preocupados com o andamento dos trabalhos por causa das eleições municipais de outubro. Para o líder do PSD, o deputado pernambucano André de Paula, é possível fazer esforços concentrados e agendar pautas mais consensuais para garantir uma agenda produtiva em 2020. O próprio presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, já se manifestou neste mesmo sentido. Lembrando que em 2016, mesmo com a eleição para prefeitos e vereadores, os trabalhos seguiram normalmente até setembro. De Brasília, Cláudio Ferreira. Bom, a gente chega ao final de mais uma edição do Jornal da Manhã, agradecendo o carinho, a atenção de todos, desejando a todos uma ótima terça. Estaremos de volta amanhã. Um abraço a todos e até lá. Você ouviu Jornal da Manhã. A análise dos fatos políticos, econômicos, culturais e sociais da cidade.